Fala, gente bonita da segunda série do ensino médio. Sejam todas muito bem-vindas, as estudantes, as professoras, as funcionárias responsáveis que acompanham aqui a gente no Centro de Mídias, os nossos estudantes, os nossos professores, funcionários responsáveis. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro do componente Ciência, Tecnologia e Ética. Eu sou a professora Maria Fernanda, eu sou uma mulher alta, de pele branca, cabelos ruivos, olhos castanhos, e hoje eu estou vestindo uma camiseta azul marinha e uma calça jeans de cor azul clara. Este é o meu sinal. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a sistematização da atividade 1 do nosso componente. Então, só para a gente relembrar um pouquinho do percurso que fizemos até aqui, a gente começou a nossa atividade 1, lembrando que cada um dos componentes, e não é diferente com o nosso, né? Contém um determinado número de atividades, no nosso caso é um total de 5 atividades, tá bom? E na nossa primeira atividade, que a gente faz o encerramento nesta aula, a gente fez um percurso de 2 introduções, 4 desenvolvimentos e 2 sistematizações. Então, a gente já fez uma primeira sistematização em que a gente procurou, de alguma forma, sintetizar, né, todo o conhecimento que a gente foi construindo ao longo do nosso componente. E agora, nessa segunda sistematização, a gente levanta algumas questões que são interessantes para a gente ampliar um pouquinho a discussão que viemos fazendo ao longo da trajetória das atividades, da atividade 1 no nosso componente. Tudo bem? Antes da gente começar com a nossa aula, de verdade, dar o pontapé inicial às nossas reflexões, eu gostaria de contar para vocês a habilidade que nós mobilizaremos, então, no nosso encontro de hoje, que é essa que vai aí na tela, e diz assim, vamos pôr o slide anterior, por gentileza, não sei porque o meu não está mudando, isto. Então, a gente tem aí a habilidade de formação geral básica, que diz o seguinte: elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e epistemológicos. Essa palavrinha epistemologia é referente aos processos do conhecimento humano, né? Sobre os limites do conhecimento humano. Com base em que, pessoal, que a gente vai elaborar essas hipóteses? Com base na sistematização de dados e de informações de diferentes fontes e naturezas. Então, de um conjunto, né, de conhecimentos humanos que vão sendo mobilizados ao longo da nossa formação. Quando a gente fala desse conjunto de conhecimentos, a gente pode, por exemplo, pensar em expressões artísticas, em textos filosóficos e sociológicos, em documentos históricos, geográficos, mapas, gráficos, tabelas, tradições orais, entre outros, tá certo? Essa é a habilidade que a gente veio mobilizando ao longo de toda a atividade 1, a habilidade de formação geral básica. Toda vez que a gente fala em formação geral básica, a gente está falando das disciplinas regulares que vocês têm, então as disciplinas de humanidades, os componentes de humanidades, né, como filosofia, sociologia, história, geografia. Em algum momento, essa habilidade aparece para vocês durante os anos escolares, e aqui no aprofundamento a gente vai trabalhando com essa habilidade também de uma forma a aprofundar, é claro, ir além, né, no trabalho com essa habilidade. E aí, a gente tem vamos pular para o próximo slide, que a gente tem a habilidade do eixo estruturante, né? Que se trata de reconhecer produtos e processos criativos por meio de fruição. E aí vocês devem estar se perguntando assim, o que será que significa esse termo fruição, né? Então, a fruição significa o desfrute, né? Quando a gente é capaz de apreciar, de desfrutar de alguma coisa. Por exemplo, estou fruindo desta aula, significa que vocês estão apreciando, desfrutando desta aula.
tá certo? Então, por meio de fruição, vivências e reflexão crítica sobre temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e ou cultural, em âmbito local, regional, nacional ou global. Essa é a habilidade de eixo estruturante relativa ao eixo processos criativos, que a gente vai mobilizando aqui na nossa aula. Tudo bem? Eu gostaria de pedir a gentileza para a nossa intérprete de Libras, que está aqui com a gente sempre. Gostaria primeiro de saudá-la, agradecê-la por estar conosco. E, como sempre, nas nossas aulas, a gente tem o nosso Momento Libras, que é um momento em que a gente procura democratizar o acesso aos conhecimentos dessa língua, que é uma língua oficial do nosso país, a língua brasileira de sinais, tá certo? E eu gostaria de pedir para a nossa intérprete, por gentileza, se ela puder nos ensinar a palavra-chave da nossa aula de hoje, que será a palavra saber. Deixa eu ver aqui. Muito obrigada. Espero que o pessoal tenha pego aí também. Nossa palavra-chave, então, de hoje é saber. Joia? Por que a nossa palavra-chave é saber? Porque hoje a gente vai fazer uma sistematização do que a gente viu ao longo da atividade 1, que foi fundamentalmente a caracterização, a definição e a distinção entre saberes que a gente vai chamar de saberes contemplativos e saberes operativos. Tá certo? Essa é uma distinção que apareceu para a gente ao longo de toda a atividade 1. O que a gente procurou fazer ao longo dessa atividade foi tentar buscar uma relação entre essas duas formas de saber humano, né? Os saberes operativos e os saberes contemplativos. Antes de que a gente parta para conversar especificamente sobre a relação dinâmica que existe entre esses dois saberes, é muito importante que a gente relembre um pouco o que é que a gente quer dizer assim, do que a gente fala quando a gente fala em saberes contemplativos e saberes operativos, né? Então, de forma geral, a gente coloca que essas são duas formas que o ser humano possui de conhecer o mundo, de estar no mundo, de agir no mundo, tá certo? E que são duas formas diferentes, mas interrelacionadas, profundamente vinculadas entre si. Quando a gente fala, então, em saberes contemplativos, a gente está evocando uma certa ideia daqueles saberes que provêm do interior, e não do exterior, do mundo externo, das coisas, enfim, mas que vem de dentro da gente. Então, saberes contemplativos poderiam ser, por exemplo, saberes lógicos, que provêm de atividades do intelecto, esses saberes que a gente chama de saberes racionais, que eram muito elogiados na Grécia Antiga, na Antiguidade, né? E os saberes operativos, a gente pode entender como aqueles saberes dos quais advém um produto concreto. Então, que advém da ação propriamente dita do ser humano no mundo. Tá certo? Esses saberes, pessoal, ao longo do tempo, tiveram diferentes concepções, diferentes entendimentos. Talvez hoje a gente possa pensar que esses saberes possam, talvez, equivaler-se, né, ao que a gente chama de teoria e prática. Então, no caso dos saberes contemplativos, talvez a gente pudesse chamar de teoria, e no caso de saberes operativos, talvez a gente pudesse chamar de prática, tá certo? E entendendo, equivalendo estes saberes à teoria e prática, é que a gente vai, então, começar as nossas reflexões de hoje, que vão falar não mais da caracterização, da definição de cada um deles, mas como é que eles interagem entre si. Que tipo de relações se estabelecem entre teoria e prática, ou entre saberes contemplativos e operativos. E para a gente começar, então, aí a pensar um pouco mais profundamente sobre isso, eu coloco uma questão na tela para vocês. E eu vou deixar essa questão na tela por 3 minutinhos para que vocês reflitam um pouquinho sobre ela e a gente já retoma.
playing his guitar. He looked me in the eyes, gave me those butterflies. He's got that special thing, because I'm all about him. He makes my knees go weak, got his song on repeat. A sucker for his love, he fits me like a glove. He's my favorite, can't get enough. What would I do without him? I have no clue. He's under my skin. What would I do without him? I have no clue. He's under my skin. Cali boys got that edge. Those bad boys riding bikes. Cali boys got that scrub on Sunday face, that mellow chin face. Então, há inúmeras formas de responder essa pergunta, né, pessoal? Que tipo de relações se estabelecem entre teoria e prática? E, primeiro, há inúmeras formas de responder, porque, ao longo da história, houve também diferentes formas de encarar essa relação, né? Talvez a gente possa dizer que, ao longo da história, houve fundamentalmente duas formas principais e suas subformas, né, de encarar essa relação, mas duas formas principais, fundamentalmente, que são, num primeiro momento, em primeiro lugar, uma forma idealista de encarar a relação entre teoria e prática, dizendo assim: há uma relação harmoniosa entre esses dois campos, de tal forma que a prática se submete sempre perfeitamente à teoria, ao mesmo tempo em que a teoria ampara sempre perfeitamente a prática. Então, uma visão idealista dessas relações entre teoria e prática, que ancoraram, né, diversas visões a respeito dessa relação. E uma outra visão entre teoria e prática, uma visão aí de caráter um pouco mais conflitante, né? Talvez a gente possa chamar de visão conflituosa, né? Entre teoria e prática, que vê que, na verdade, o que há entre essas duas não é uma relação harmoniosa, e sim uma relação bastante dinâmica, dialética, né? Que vai mudando ao longo do tempo, em que muitas vezes, olha, a prática não é exatamente um reflexo da teoria, e nem a teoria ampara a prática como uma visão harmoniosa, diria, né? Tem até aqui, em português, a gente tem uma expressão boa, né, para pensar, para explicitar isso, que é a que diz assim, na prática a teoria é outra. Então, essa frase, essa expressão, né, jocosa, né, talvez ela explicite bem essa visão que identifica que, ao longo da história, ao longo da nossa vida, muitas vezes são as vezes em que não há harmonia, não há relação harmoniosa entre teoria e prática, né? E tem um termo grego que acho que é muito frutífero aqui para a nossa discussão. Talvez alguns de vocês já tenham visto esse termo, que eu vou até colocar aqui na lousa para vocês verem. Vamos colocar no slide da pergunta, por gentileza. É esse termo aqui, olha. Opa, deixa eu pegar a caneta. Pronto. Esse termo aqui, olha, não sei se vocês já viram. É do grego, né? Praxis, né? Praxis, pessoal, é um termo grego que se refere diretamente a uma ação. Então, se refere a uma ação propriamente dita. Mas tem uma especificidade essa ação que é designada pela praxis, que é o seguinte: a ação prática, ou seja, da praxis, ela não pode ter nenhum produto, não pode advir dela nenhum produto concreto. Então, por exemplo, para vocês entenderem um pouco melhor, o que seria uma ação prática na Grécia Antiga, uma ação da praxis? Seria, por exemplo, uma ação moral.
Uma ação em que, antes de agir, eu penso, eu reflito, eu me atento às regras morais e etc. Então, uma ação prática na Grécia Antiga era precisamente o contrário do que a gente entende por ação prática hoje, né? Porque na Grécia Antiga, a praxis dizia respeito a uma ação da qual não advinha nenhum produto concreto, como é o caso da ação moral, por exemplo, da ação ética, né? Então, a gente pode dizer que, na Grécia Antiga, um artesão, por exemplo, que produzia ali um belo vaso, né? A ação dele não era prática, porque da sua ação adveio um produto concreto. Essa ação da qual advém produtos concretos, são feitos produtos concretos, na Grécia Antiga era chamada de poiesis, né? Deixa eu colocar aqui na tela para vocês diferenciarem aí a praxis da poiesis, né? Então, essa ação que gera alguma coisa concreta, material, é chamada de poiesis. Ou seja, um artesão, ele não teria uma ação prática, mas sim uma ação poética, advinda da poiesis. Hoje a gente entende o contrário, né? A língua é uma coisa dinâmica, né? E de acordo com as mudanças que foram acontecendo aí ao longo da história, a praxis se tornou sinônimo de alguma ação que gera, que mexe, que mobiliza alguma coisa concreta da nossa vida, enquanto que ações que não geram um produto concreto, enfim, a gente chama de ações teóricas, tá certo? Mas, de maneira geral, durante a história da filosofia, a praxis foi mobilizada como um termo para designar a relação entre a teoria e prática. Diversos foram os autores que se utilizaram desse termo praxis para dizer que, olha, existe sim, deve existir uma relação entre teoria e prática, só que é o seguinte, essa relação nem sempre é harmoniosa, ela nem sempre é ideal, muitas vezes ela vai ser conflituosa mesmo, né? E é importante que assim seja, porque dessa forma vão se criando novas ações, novas práticas e novas teorias, tá certo? Agora, lá na Grécia Antiga, como a gente já sabe, a gente viu no decorrer da nossa atividade, era, de forma geral, repudiava-se, né, esse mundo prático, esse mundo assim, físico, em que a gente age, em que a gente existe, em que a gente atua e cria coisas, né? Esse mundo prático ele era repudiado. E por que ele era repudiado? Porque ele era muito associado ao mundo do trabalho, e a gente sabe que na Grécia Antiga utilizava-se mão de obra escravizada. Tá certo? Os escravizados, então, eram estrangeiros, pessoas sem posses, né? Enfim. Então, esse mundo do trabalho ele era considerado indigno, esse mundo prático, né? Ele era considerado indigno, né, das elites e das pessoas que se dedicavam à teoria, ou seja, ao ócio, ao pensar, ao contemplar, ao refletir, que eram tidas como ações humanas por excelência e as mais importantes, né, que alguém poderia realizar. Só que ainda bem que essa visão, né, de repúdio em relação ao mundo prático foi mudando ao longo da história. Então, quando a gente chega, por exemplo, no Renascimento, né, esse período que começa aí no final, nos últimos séculos aí da Idade Média, né, mais ou menos nos séculos XIV, XV, né, quando a gente chega no período do Renascimento, o que fazem, né, os renascentistas? Eles reivindicam de novo a importância e a relevância do trabalho prático. Claro, a contemplação, né, ainda tem um papel fundamental. Inclusive, eles diziam assim, o Giordano Bruno, Leonardo da Vinci diziam o seguinte: a prática precisa ser um facilitador dos processos contemplativos. Então, se eu estou aqui fazendo alguma coisa com as minhas mãos, se eu estou mobilizando coisas aqui do mundo exteriores a mim, é só para que eu consiga ter uma certa clareza interior para chegar aqui numa certa iluminação e me aproximar mais da divindade e conhecer os seus mistérios. Então, os renascentistas eram homens muito ainda
impregnados do sentimento religioso, né? Mas, de toda forma, eles fazem um giro nessa chave e dizem o seguinte: não há uma razão para a gente repudiar o trabalho manual, para a gente repudiar o campo da prática. Na verdade, a prática ela é eminentemente humana e ela nos auxilia no nosso processo de compreensão do mundo, do seu funcionamento, que para os renascentistas era guiado por uma divindade, conduzido por uma divindade, certo? Quando a gente chega no século XVIII, pessoal, aí já iniciando um novo momento histórico que é o Iluminismo, posterior ao Renascimento, né? Aí o valor da técnica, do mundo prático e do trabalho se elevam muitíssimo. Então, se os renascentistas já tinham trazido para si de volta a importância, a relevância do trabalho prático, né, dos saberes operativos, aí no século XVIII ele se eleva muito, porque a gente chega num momento em que a ciência moderna vai se fundamentando, vai colocando ali um chão comum em que todos vão pisando, né? E, bom, a gente sabe que tem muitas pessoas que contribuíram para a fundação da ciência moderna, mas que uma das principais foi o Francis Bacon, né? Então, o Bacon dizia o seguinte: saber é poder. E nessa frase, o que Bacon está fazendo, no fundo, é casar novamente a teoria e a prática. No fundo, é reuni-las. No fundo, é dizer que ambas têm a mesma legitimidade, a mesma importância para a vida humana. Quando a gente fala em saber, a gente está falando em saberes contemplativos, teóricos, lógicos. E quando a gente fala em poder, a gente está falando aqui sobre agir no mundo, sobre produzir coisas concretas. Então, saber é poder. Sem o saber, eu não posso. No fundo, é isso que o Bacon está dizendo. E ele casa novamente aquilo que por tanto tempo havia estado separado, havia estado apartado lá na Grécia Antiga e na Roma Antiga. Então, o poder humano, diz o Bacon, se fortalece através de um saber que se nutre da experiência. Tá certo? Então, a experiência, como todo e qualquer cientista, né? A experiência, a experimentação, a observação do mundo fazem parte cotidiana, né? Do conhecimento, do próprio saber e da própria construção do saber humano. Depois, alguns economistas clássicos, né? Como é o caso do Smith, né, do Ricardo, do Adam Smith, do Ricardo, eles vão dizer o seguinte: é a praxis, ou seja, a prática material produtiva que fundamenta toda a riqueza e valor na sociedade. No fundo, eles estão dizendo o seguinte: é o trabalho que é a essência do homem. Né? É o que o homem gera com o seu corpo, com o seu intelecto também, porque, afinal de contas, para trabalhar, a gente mobiliza tanto o corpo quanto o intelecto. Né? É o que o homem gera com o seu trabalho, que fundamenta toda e qualquer riqueza e valor que possa existir na sociedade. De tal forma, dizem esses economistas clássicos, que a prática, a praxis, é uma esfera essencial da vida humana. E sendo uma esfera essencial da vida humana, ela não se separa da sociedade, de tal forma que produção, prática, trabalho e sociedade, para esses economistas, formam uma certa unidade indissolúvel. Então, de novo, o trabalho é colocado como como um elemento a ser valorizado, como um elemento que, no fundo, constitui o que seja a humanidade. Então, percebam vocês como, ao longo do tempo, os lugares que teoria e prática foram ocupando foram muito distintos. Por isso que, quando a gente vê essa pergunta na tela, ela não é uma pergunta de tão fácil resposta. Ela merece uma reflexão bem detalhada, né, que talvez precise remontar lá à Grécia Antiga para a gente entender um pouquinho melhor, a partir da praxis e da poiesis, como se veio alterando ao longo do tempo as nossas percepções entre contemplação e ação. Certo? Então, deixo aí na tela para vocês
as sugestões, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais nesse tema. Como a atividade de vocês, vamos colocar na tela por gentileza, como a atividade do roteiro do estudante é uma atividade que pede que vocês façam uma curadoria de filmes, novelas, séries, desenhos animados, livros, entre outros, que tratem dessa relação ou que mostrem de alguma forma essa relação entre saberes operativos e contemplativos. Então eu deixo para vocês algumas sugestões para quem quiser começar a fazer isso, né? Vamos voltar para as sugestões. Então, para quem quiser começar a fazer isso, né? A gente tem aí duas sugestões de animações, né, em que aparecem de alguma forma essas relações entre teoria e prática. Naturalmente, pessoal, são apenas sugestões, vocês poderão e deverão, já que esta é a atividade, fazer a sua própria curadoria, né, aí de filmes, livros, novelas, séries que vocês conheçam e que vocês considerem que mostram de alguma forma a relação entre teoria e prática, ou, para usar os termos aqui da nossa atividade, entre saberes contemplativos e saberes operativos. Tudo bem? Foi um prazer ter estado com todos vocês, todas vocês. Não deixem de avaliar a nossa aula, o link para avaliação segue na tela. Eu me despeço de todas e todos vocês com todo o carinho desse mundo. Cuidem-se muito! E na próxima aula estaremos juntas e juntos para começar a atividade 2 do nosso componente. Um grande abraço e até breve!